Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, gente, nós estamos aqui para começar o nosso primeiro episódio do nosso Pérola Podcast, hoje através do canal do Connection, né? Não vai ser possível transmitir pelo nosso canal, mas login já vai estar disponível para vocês. E nós já estamos aqui. Contamos aí com a sua participação, com seu compartilhamento, com a sua mensagem de fé para quem você quiser transmitir. Quiser mandar um recadinho aí para nós também, nós estamos aqui para poder te ouvir, né? Mas o principal objetivo aqui hoje é você ser edificado, né? Através da vida da nossa irmã Irani, que já está aqui conosco. Já vou apresentar ela. Mas eu quero aqui, em primeira mão, agradecer ao Senhor, né, que nos proporciona esse momento aqui de alegria, de podermos estar aqui compartilhando esse testemunho de fé. Então, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer aqui a vida do Acácio, pela o estúdio, né, o novo, a qual nós estamos aqui hoje em Trindade, né, transmitindo para vocês. Quero agradecer também a nossa convidada, que já está aqui agora, e eu vou dar a vez para ela estar falando, a toda a minha família, meu esposo, minhas filhas, amigos que estão ali nos bastidores, né, com a gente. Então, assim, uma gratidão imensa, mesmo assim, por essa oportunidade. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, assim, um pouquinho, às vezes, né, nervoso, assim, mas faz parte. Nós já dirigimos tantos eventos, né, que dá um friozinho na barriga, assim, mas o Senhor vai nos conduzindo aqui, já deu tudo certo, em nome de Jesus, amém? Então, primeiro eu quero me apresentar para quem não me conhece. Quem sou eu, né? Sou a pastora Rose, moro aqui em Trindade desde 2016 e nós temos um ministério, eu gosto de falar, um ministério dependente de Deus, né, que se não for o Senhor para cuidar de nós, se não for o Senhor para nos direcionar, não há providência. Então, nós dirigimos um ministério independente aqui em Trindade, moramos aqui há 12 anos em Trindade, e nós estamos aqui somando, evangelizando, trabalhando para o reino de Deus. E chegou um momento, assim, de dar mais um salto. Eu quero, assim, compartilhar rapidinho com vocês algo aqui, como que a gente chegou aqui, assim, mas como você está aqui hoje, nesse momento, né? Então, assim, eu tinha um desejo muito grande no meu coração, gente, quando eu vejo outros podcasts, mulheres, né, falando do reino de Deus, entrevistando pessoas, meu coração arde, meu coração queima por dentro de alegria, e eu olho assim, eu fico, meu Deus, como é bom ver mulheres assim, e a gente se espelha nessas mulheres, né, a gente se espelha nelas, e assim, sempre meu coração ardeu. Eu falo, Senhor, eu quero fazer um também, eu conheço tantas mulheres, tem tanto testemunho maravilhoso, tantas mulheres assim que viveu uma experiência única com o Senhor, e às vezes são pessoas anônimas, né? E o meu coração sempre ardeu para esse desejo. Porém, eu fiz um voto com o Senhor, um propósito com o Senhor, e comecei a orar ao Senhor, colocar esse sonho do meu coração em oração. E eu falei, Senhor, é o Senhor que vai confirmar, é o Senhor que vai falar. Se essa chama que arde no meu coração, ela vem do Senhor, o Senhor vai confirmar. E num determinado dia na igreja, né, nós estávamos ali orando. E através da vida do pastor Fábio, né, o Senhor mostrou para ele. Ele falou assim: eu não tinha compartilhado com ele, não compartilhei com ninguém, né? Falei para ele. Aí, em um dia determinado, o Senhor falou com ele: falou assim, meu bem, eu tô vendo você entrevistando mulheres, eu tô vendo você. Assim, ele não sabe muito identificar, né? Ele falou uma rádio, algo muito grande, bonito, assim. Eu não sei se você tem desejo. E realmente eu não tinha compartilhado com ele, porque, assim, era algo íntimo meu e do Senhor. Porque eu sou daquelas que, quando eu quero algo da parte do Senhor, eu vou pro secreto, eu vou pra intimidade, para que o Senhor confirme, né? E que nada roube o nosso anseio por algo. Então, assim, eu sou dessas. E aí o Senhor confirmou através da vida dele. E aí, passando aqui, né, juntamente com a Késia, eu vou até que falar assim, a Késia, minha filha, né, ela faz parte da liderança jovem aqui do Partido Novo, né, e namorando aqui, tô vendo aqui um estúdio maravilhoso, eu falei, meu Deus, aí a chama inflamou, eu falei, não acredito que aqui tem um estúdio desse jeito, nessa magnitude, e aí conversamos com a Cássia, e ele prontamente, gente, prontamente, ele falou assim, a hora, o momento que você quiser, e ele não cedeu aqui, né, e nós estamos aqui hoje, sendo dentro desse estúdio, sendo um instrumento de Deus, na vida de cada um, né, que está aí ouvindo, né, e eu peço a você, compartilha, eu tô dando aqui até mesmo esse tempinho aqui,
Porque na hora que a Irani estiver testemunhando, para que você não fale, nossa, eu vou compartilhar agora, tá interessante, para você também não perder. Compartilhe agora aí com seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, compartilha aonde você tiver a oportunidade de compartilhar, compartilha, porque vai ser muito interessante e edificante para as nossas vidas. Então, assim, surgiu disso e hoje nós estamos aqui. Provérbios 16, 9 diz assim que o homem faz planos, né? Mas o Senhor é quem os executa. Então, assim, fiz planos sim para o ano que vem de estarmos aqui, mas o Senhor que assinou embaixo esse momento e hoje nós estamos aqui para poder iniciar esse momento de fé, de esperança. Eu quero fazer uma oração rapidinha para nós, para a sua vida, que você está aí do outro lado, ou nos ouvindo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai soberano, Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento. Senhor Jesus, eu não tenho palavras para te agradecer o quanto o Senhor é maravilhoso e quanto o Senhor é fiel. Pai, eu quero te pedir que através de vidas, ó Pai, que estiverem ouvindo esse podcast, o Senhor possa, Senhor, Senhor Jesus querido, ó Pai, aumentar a fé. Pai, porque nós servimos um Deus de vida. Então, eu quero aqui passar a vez para a Irani, para ela poder estar falando um pouquinho quem é você. Fala, pode ficar à vontade, se apresente para todos que estão nos ouvindo. Bom, a paz do Senhor Jesus, em primeiro lugar, e também quero agradecer ao Senhor Jesus por essa rica e linda oportunidade que Ele está me dando, né? Eu estou passando por um momento de luto, né? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Bom, eu me chamo Irani, sou casada, o nome do meu esposo é Antônio, vivo na Bélgica há 20 anos, eu tenho uma filha que mora na Bélgica, casada com 2 filhos lindos, maravilhosos. Tenho o meu genro maravilhoso. Tenho o meu filho que mora em Cuiabá, o nome de Ranier, com a esposa Alzira, que também são bênçãos do Senhor na minha vida. Né? E é isso, agradecer ao Senhor Jesus por esse momento, né? Que nós estamos aqui. E daqui 1 minutinho nós já vamos começar com o meu testemunho da grandeza do Senhor Jesus na minha vida. Eu vou começar dizendo para vocês que, no caso, eu não vou dizer que a questão dela ou o problema, porque eu aprendi muito que a gente nunca pode, na nossa vida, falar, né, Irani? Eu tenho, eu sou, eu aprendi muito isso, né? Então, as palavras, ela têm poder, mas tem coisas na nossa vida que acontecem, né? Acontece e aconteceu na vida da Irani. Ela foi acometida, né, de uma enfermidade chamada, né, diabetes. Muito, assim, uma proporção grande, né? Muitas pessoas, né? E tipo 1 e tipo 2, não foi? As duas ao mesmo tempo. Diabetes, MITIL-1, tipo 1 e tipo 2, tudo junto. Tudo junto, meu Deus do céu. Porque raramente as pessoas, elas têm diabetes, o tipo 1 ou tipo 2, né? Mas no meu caso, foi um caso raro, né? Que foi os 2 tipos de diabetes ao mesmo tempo, né? Meu Deus. Que os médicos, lá na Bélgica, né? Até falou que é um caso raríssimo, que são raros, velho. Ter os dois ao mesmo tempo. Tem pessoas, existe um que tem esse tipo de diabetes, né? Infelizmente, eu fui diagnosticada com isso, né? Mas foi para a honra e glória do Senhor. Sim, com certeza. Né? Então, assim, como que você descobriu? Assim, começou com fraqueza, começou... qual foi os sintomas, né? Que as pessoas sempre começam por um sintoma. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Não vou me preocupar, não. Como que você descobriu? Eu estava chegando do trabalho e senti uma fraqueza, uma tonteira, uma leve dor de cabeça, e deitei, pus uma bolsa de gelo na cabeça, com muita dor de cabeça, e falei, isso não tá bem. Aí, quando eu levantei do meu sofá, aí eu vi que eu não enxergava de um lado da visão. Eu falei, mas isso não é normal. Aí procurei um oftalmologista, né? E cheguei no oftalmologista, ele fez uma consulta geral e falou para mim que eu estava com uma mancha no fundo do olho. Meu Deus. Eu falei, doutor, isso não é diabetes? Ele falou assim, não é diabetes. Aí diagnosticou, falou que estava tudo bem, que podia voltar para casa. Eu voltei para casa. Depois de 2 dias, perdi de outra vista. Meu Deus. E a outra voltou. Aí eu falei, não, mas isso não é normal, né? Isso aí deve ser um caso, assim, que eu ainda não sei não o que descobriu, né? Porque... Não descobri, né? Porque eu não sabia que era diabetes, né? Sim. Mas é tão assim que eu perguntei para ele se era diabetes, né? É uma intuição que a gente tem às vezes, né? É importante falar também que você é formada, né? Exatamente. Ela é formada. Eu sou técnica de enfermagem aqui no Brasil, né? Sim. Mas como eu moro na Europa, né? Aí lá eu cuidava de pessoas idosas, esse tipo de coisa, né? Sim. Então a gente convive muito, né? Então... Nessa época que você descobriu, você estava aqui no Brasil, né? Estava aqui no Brasil. Eu vim para o Brasil, né? Foi até uma época que eu vim assinar um documento aqui. Sim. Inclusive, nós estávamos juntas, né? Verdade. Mas as suas 2 meninas. E eu senti uma tonteira e procurei o oftalmologista, que é inclusive um amigo nosso,
que trabalha, que é doutor, e ele falou para mim, olha, você está com diabetes. Que ele fez, olhou no fundo do olho, nós fomos as duas juntas no Verdade. hospital, né? Sim. E lá ele já passou uns medicamentos, tudo, para me tratar do diabetes, Sim. né? Como você lembra, né? Verdade. E falou, não, você tem que ficar aqui, você tem que tratar do diabetes, né? Mas eu tinha uma passagem comprada para ir embora, né? Então eu fui embora, né? Não fiquei aqui naquela época, que foi no fim de 2014 para o começo de 2015. 2015, exato, sim, sim. E aí o médico não queria liberar você de forma alguma? Não. Ele falou que não liberava, que eu tinha que ficar aqui, Sim. que se eu saísse daqui no avião era possível entrar em coma, né? E até falecer dentro do avião. Eu falei, não, tá bom, doutor, eu concordo com o senhor. Mas depois de 2 dias eu peguei a minha mala, né? E entrei no avião e fui embora. Foi embora. Fui embora. E então, chegando lá, né, continuou passando mal? Chegando lá, eu passei muito mal, fui internada, né? E, aliás, eu não fui internada, eu vou regressar atrás. Sim. Eu tive uma consulta com uma médica, né, do diabetes. E nessa consulta, dentro do escritório dela, eu falei para ela que eu estava muito fraca, eu estava sentindo uma coisa muito estranha, eu não sabia o que era naquele minuto, né? Porque quando a gente descobre uma doença, a gente fica com a cabeça, não fica muito bem. Sim. E quando eu lembro que ela foi assinar uma receita, eu entrei no coma dentro da sala dela. Meu Deus. E já acordei, penso eu que foi no segundo dia já, toda entubada, né? Aí começou o processo, Todo o luta, processo. né? A guerra para viver. Sim. Né? Meu Deus, gente do céu. Você imagina, você vai dentro do consultório para fazer, né, ali, e naquele momento você começa a passar mal, e eu vejo assim, Irani, assim, um cuidar de Deus. Aí a pessoa fala, mas como cuidar de Deus? E se você passasse mal sozinha em casa? É exatamente isso, né? Então, exatamente. você estava ali amparada pela médica, né? Pelos médicos que estavam ali de plantão, e ali já te socorreram, né? Colocaram você. Eu já fui internada, né? Porque eu já caí em coma, né? Na sala dela. Meu Deus. Né? E só acordei, penso eu que foi no outro dia. Sim. Porque quando você tá num lugar assim, você perde a noção do tempo, né? Porque você não sabe, né? Eu já acordei toda entubada, por tudo, né? Os entubamentos médicos, né? Sim. É isso. E aí começou a saga de tratamento? Começou a saga de tratamento, aí eles davam medicamento, né? Eu ficava um dia bem, e isso internada dentro do hospital. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Aí eu ficava internada, no outro dia eu entrava em coma novamente, e assim foi indo. E aí quando foi um dia, o doutor falou, olha, nós vamos pôr uma insulina em você para ver qual vai ser a reação entre a insulina e o medicamento, porque infelizmente o medicamento já não está tendo mais resultado para você, né? Sim. Aí eles colocou uma insulina em mim e falou para mim, não, você vai continuar aqui e nós vamos fazer o teste. Aí fez a insulina começou a adaptar no meu corpo. Sim. Mas aí depois de 8 dias eu tive uma rejeição. Meu Deus. O corpo não aceitou a insulina. Meu Deus. E aí, nesse processo também, você estava num processo que eu vou recapitular aqui, né? Você estava num momento de casamento, né? Sim, você eu estava com um compromissado, casamento marcado para casar. Meu Deus. E eu marquei, o casamento já estava marcado, aí nós chegamos no civil para fazer o casamento. Aí quando eu fui assinar, né? Eu caí dentro da sala da juíza, entrei no coma na sala da juíza. E aí ela não fez o casamento, eles chegaram com a ambulância, me levou para o hospital novamente, né? E depois eu fiquei 2 dias internado, aí o médico liberou, eu fui novamente para casar, entrei em coma novamente. Meu Deus. Voltei novamente para o hospital. Aí dentro do cartório, né? Sim. Que eu esqueci, dentro do cartório, eu já era chamada mulher do diabetes para casar. Meu Deus. Meu Deus. Aí, na terceira vez, né, eu desmaiei também novamente, né, no coma novamente, fiquei mais 2 dias. 3 vezes esse processo de ir para casar. Para casar e voltar para trás. Meu Deus. Foi. Aí, quando nós chegamos, né, aí no 4º dia, a doutora falou lá, a juíza, não, nós vamos celebrar esse casamento agora nesse segundo. Pegou 2 testemunhas na rua. Na rua? Na rua. Na rua? Na rua. Meu esposo pagou 2 testemunhas e assinou e casou. Ela casou assim dentro de 5 segundos. Foi só o prazo de eu assinar e ele assinar. E ela assinou lá, falou, não, vocês estão casados, pode voltar para o hospital. Eu voltei e internei novamente. Meu Deus, Irani. Foi. Aí foi luta. Aí eu vi que, né, que era luta que eu ia passar e que Jesus era maravilhoso, né? Sim. E sempre foi. E eu sempre com a Bíblia debaixo do travesseiro, os médicos chegavam. Porque como vocês sabem, né,
cada um tem uma fé. Sim. E na Europa não é fácil para quem Sim. está doente, nesse tipo de coisa, né? Verdade. Eles questionavam muito o que era aquela Bíblia. Eu falava, né? Que aquela Bíblia é porque o Senhor Jesus, né? Eu tinha fé que Jesus me curava, mas eles não Sim. tinham aquela fé para me ser curada, né? Sempre apegada com Deus, Sempre sempre apegado com apegada. o Senhor Jesus, Sim. né? E que não é fácil, que num Não. momento desse é muito difícil, né? E é interessante falar que lá era você e Deus. Lá. Naquela época era Naquela você e época, Deus. em 2015, Aí lá, você pensa, longe da sua terra, longe da minha terra, longe dos meus filhos, longe dos meus familiares, né? toda a parentela aqui, Toda a você parentela lá, aqui, né? e só Jesus. Só o Senhor Jesus, eu pesava 30 quilos. Meu Deus. Eu, para locomover, tinha que ser numa cadeira de roda, porque eu não ficava em pé. Eu gritava 24 horas do dia. Meu Deus. Só que dentro da sala, eles reservam uma sala, ficava simplesmente 2 pacientes. Porque como eu ainda não tinha plano de saúde, né? Aí é importante falar isso, né? Eu não tinha Importantíssimo. como ter um quarto sozinho. Então a doutora as enfermeiras me davam uma toalha para me morder na toalha, para poder gritar, porque eu não conseguia gritar. Meu Deus. Então eu tinha que morder na toalha, porque eu não podia incomodar o outro paciente que estava do meu lado, né? Meu Deus. E assim, o Senhor Jesus, ele foi trabalhando, e quando chegou um dia, inclusive hoje são meus pastores na Bélgica também, ele estava com a filha internada e passou no corredor e me viu no quarto e falou, será que essa mulher é brasileira? Aí sim. veio e perguntou, você é brasileiro? Eu falei, sim. Meu Deus. Aí ele foi dizendo, né, o pastor Renato, uma pastora Claudelúcia, e ele falou para ela, olha, nós vamos dar uma santa ceia para ela hoje, porque esta mulher não vai viver. Meu Deus. Aí me deu a santa ceia como se eu fosse morrer para me Meu encontrar com Deus. Jesus, né? Meu pai. Aí quando Meu foi no Deus. outro dia, ele voltou e disse à esposa, vamos passar novamente para nós ver se ela está viva ou se ela já foi. Sim. E ele me viu e falou, Claudelúcia, infelizmente, ela viveu mesmo. Né? Meu Deus! Foi ele que falou. Ela viveu Gente, mesmo. porque eles achavam que a morte seria como melhor para você. Porque ele por causa da pensou que situação. naquela situação que ele me viu, com 30 quilos em cima de uma cama, naquela condição, ele falou, ela vai morrer, né? Meu Deus. Então nós vamos dar a santa ceia para ela poder partir, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, Meu Deus, ele estava me dando para sobrevivência, Meu né? Deus. Porque Deus permitiu ele passar ali para me dar a santa ceia para eu poder viver, né? E eu creio no meu Senhor Jesus, porque eu sei que ele é Deus de milagre, né? Sim. Inclusive eu falava, né? Quando eu estava sozinho, o meu pensamento falava, eu também falava que era só o Senhor Jesus que tinha prazer na minha vida. Verdade. Né? E na minha morte. Então, se eu fosse levar, teria que ser ele que teria que me levar. Eu não aceitava ir embora naquela condição que eu estava, né? Só aceitava se fosse o Senhor Jesus que me levasse. Eu creio. Meu Deus do céu. E assim, teve um momento, né, que nós conversamos ali nos bastidores, né? Você teve um momento que você ligou para uma pessoa, né? Eu vou deixar você falar desse momento, né? Sim. De que você ligou para uma pessoa. Conta pra gente, Irani. Sim. Eu liguei pro pastor Fábio, né? Que é meu irmão na fé. E para quem não sabe, meu esposo. Esposo da irmã Rose aqui, né? E pedi para ele uma oração. É até emocionante, né? Mas eu pedi para ele uma oração porque eu ia morrer. Meu Deus. E ele falou para mim assim, você não vai morrer. E ele começou comigo uma campanha de 7 dias, orando 70 vezes por dia. Foi, verdade. Né? Gente, assim, nos bastidores, assim, eu testemunhando, né? Quando ele recebeu a ligação, ele chorou muito. E aí, porque eu, assim, importante falar por quê? Porque ele tem um carinho muito especial, né, com a Irani. Foi através da vida dela que ele conheceu esse Jesus maravilhoso, esse Deus poderoso. Então, ele tem um carinho muito especial. E ele falou, não aceito minha mãe na fé, não, vamos. Nós temos um Deus da vida, um Deus de batalha, né? Um Deus que vence guerra. E ele foi pro joelho e falou, vou fazer uma campanha pra você, nunca fiz pra ninguém, mas eu não sei, eu vou clamar, eu vou gritar a Deus, se você com a sua porca força daí, né? E eu vou ficar de cá. E era, gente, 76 vezes por dia ele dobrava o joelho, anotava o nome dela e começou a clamar. E aí, no final da campanha, né, Irani? Foi no final. Pode contar esse detalhe pra nós. Vou deixar você que eu compartilhar esse momento. E aí, no final dessa campanha, né, os médicos já tinham me liberado para mim poder ir embora para casa, né? Sim. E eu tive uma entrevista com um médico, né? Porque eu não sabia nem para que era essa entrevista que eles marcou. Ele me levou na cadeira de roda, me deixou lá no consultório desse doutor. E eu falei para ele que eu
Não aguentava mais de dor. Uhum. Eu não suportava a dor mais. Meu Deus. Aí ele Eu pegou acredito. e me deu um medicamento que é uma Sim. eutanásia, né? Para quem não sabe o que é eutanásia, que às vezes a gente pergunta, você sabe o que é eutanásia? As pessoas falam assim, não, eu não sei o que é eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é quando você concorda com o doutor de morrer, se aceita e ele faz um medicamento na sua veia ou te dá um medicamento para você morrer lentamente, né? Só que, infelizmente, ele não me falou o que era Meu... o medicamento que ele estava prescrevendo. Sim. E até é bom ressaltar esse momento, que eu fui em 3 farmácias e quando eu apresentei, que eu peguei um táxi de lá onde eu estava, saí do Sim. consultório, como ele falou para mim, né? E eu fui na farmácia, larguei a cadeira de roda, chamei um táxi que estava parado no estacionamento e fui até sem ordem do hospital para comprar o medicamento. Que ele falou, você pode comprar agora, nesse minuto. Meu E o Deus. consultório dele era lá de uma farmácia. Sim. Aí a moça da farmácia falou para mim, senhora, mas por que o doutor passou para você? Eu falei, não sei. Ela falou, infelizmente, a gente que não faz esse medicamento aqui, porque ele é manipulado. Uhum. Aí eu falei, tá bom. Aí chamei o táxi, né? Como eu custava andar, muito magra, 30 quilos, né? E fui nas outras 2 farmácias. Aí o outro não fez, 2 não fez. Aí no outro ele falou, olha, você tem certeza que esse medicamento que você quer? Eu falei, tem, porque o doutor passou. Olha, gente, Ele a falou assim, inocência, né? A inocência, sem saber, sentindo dor, era. querendo... Porque a palavra do médico foi, né? Você vai parar de sentir dor, né? Vai aliviar vai a sua aliviar dor. a Foi o sua que ele dor. falou, vai aliviar Meu o seu Deus. sofrimento, né? Ele me disse. Aí eu comprei o medicamento, aí cheguei em casa, né? Não, voltei pro hospital. Aí quando foi no segundo dia, o doutor me deu a... Como é que chama? Liberação para mim ir embora para casa, né? Sim, aham. Eu fui embora para casa. Aí meu esposo sai 5 horas da manhã para trabalhar e eu ficava em casa. Eu gritava de muita dor, muita dor. Porque como eu não tinha músculo, era uma dor insuportável. Meu Deus, não tinha mais músculo. Não, eu não tinha mais Meu músculo. Eu Deus. perdi todos os músculos, eu fiquei com 30 quilos. Meu Jesus. Fiquei incapacitada de andar. Aí eu arrastava dentro da casa, para lá, para cá, encostava na parede. Aí tomei esse medicamento, então a pessoa fica muito perturbada da mente quando toma esse medicamento, sim. né? E eu fiquei com aquela sensação, aquela coisa muito ruim. E eu fui ler, não consegui ler, porque eu não enxergava direito. E com a Bíblia, eu abri a Bíblia, estava escrito em há tempo para tudo, né? Eclesiastes 3. Eclesiastes 10, há tempo para 3. tudo, né? Aham, 3, né? aham, Eclesiastes sim. 3, há tempo para tudo, né? Sim. Eu fechei a Bíblia e dormi aquele sono profundo. Aí no outro dia, quando eu acordei, meu esposo chegou, ele viu eu dormindo. Como eu tinha muita dor, ele deixou eu dormindo, né? Porque ele até inclusive pensou que eu estava morta, mas eu não estava. Meu Deus. Porque todas as manhãs, quando ele saía para trabalhar, ele falou para mim que ele falava assim, quando eu chegar, ela não vai estar viva aqui, então tem que me preparar o meu espírito. Meu Deus. Aí quando ele chegava, a primeira coisa, ele chamava na porta para ver se eu respondia, Sim. para saber se eu estava viva ou morta, Certo. né? Aí, quando eu li de manhã esse medicamento, eu procurei assim, falei, mas o que é isso? Tem uma eutanásia? Meu Deus, aí eu fiquei em choque com aquilo, né? Aham. E no momento que você tomou, como você não sabia, o seu psicológico, né, digamos assim, Sim, né? sim. E não foi tanto baque, mas o que você sentiu nesse momento? É uma sensação de angústia, uma sensação agonizante, assim, você vê a morte, assim, Meu do seu Deus. lado. Meu Deus. A morte, ela fica de parede com você, assim, mas você não sabe distinguir. Meu Deus. Sabe, assim, uma sensação muito ruim que você sente, assim... Sim, eu falo assim, mas a gente pode imaginar, né? Assim, a gente já sentiu angústia, Não, mas não é essa angústia. aquela tristeza, um aperto, assim, mas... Assim, os seus músculos contraem tudo, sabe? E a sua mente, assim, ela fica numa dimensão que você não consegue compreender onde você está, se você... Parece, assim, que é uma coisa assim que a sua alma sai do corpo... Sabe assim, uma sensação que você não consegue explicar? Eu já pelejei assim para me ver, para me sentir, se eu conseguiria sentir essa sensação. Explicar. Como eu senti naquele momento, compreendeu? Sim. E não consigo, porque Deus tirou aquilo de mim. Glória a Deus. Né? Para honra e glória do Senhor Jesus, Ele tirou aquilo de mim. Sim. E nesse momento também desta sensação, que antes de eu tomar esse medicamento, eu esperava por alguém, que eu queria que uma pessoa orasse comigo esse tempo todo, você tá entendendo? Sim, E uma pessoa até marcou de orar e a pessoa não apareceu, ficou aquela coisa toda, sabe? Sim. Aí eu tava, inclusive, virada para a parede. Porque eu dormi, eu separei o quarto do meu esposo, porque como eu gritava muito, ele tinha que trabalhar. Meu Deus. Então, aqueles gritos, ele não conseguia dormir. Incomodava os vizinhos do primeiro, do terceiro andar, Meu Deus. né? Mas aí ele avisou, né? E eu mordia na toalha, como o doutor tinha passado para mim aliviar a dor. Aí, nesse momento, eu virei para a parede e lembrei daquela passagem de Ezequias, né? O rei Ezequias. Meu Deus. Que pediu que o Senhor Jesus acrescentasse, tivesse misericórdia, né? E naquele momento eu fiz aquela oração e falei para o Senhor nem lembra de mim agora, mas eu quero que o Senhor lembre de mim
quando eu andava, que eu te servia, né? Tudo, né? Porque Sim. nesse momento aqui, agora eu estou aqui, eu não posso andar e eu estou na sua dependência. Porque quando o homem está na dependência do homem, ele vai para Jesus, não é verdade? Verdade. Agora, quando você está na dependência do Senhor Jesus, ali é o tratar dele com você, só você e Deus naquela intimidade, você entendeu? Verdade. Então eu creio que quando naquele momento, quando eu fiz aquela oração, eu creio, tenho a certeza absoluta que o Senhor Jesus me ouviu naquela Com oração, certeza, glória a sabe? Deus. Então, E ele ouve a oração do né? justo, né? A oração sincera. É verdade. E ali voltando, né? O rei, né? É. Ele falou, Senhor, acrescenta os meus dias, né? Uhum. E ali você estava sozinha, numa terra estranha, numa terra distante. Numa Meu terra Deus, distante, hoje né? a gente volta assim atrás e se o Senhor não tivesse misericórdia, né? Como teria sido? Como, Nem era né? para estar aqui. Não era para estar aqui, não Não era, era para não estar era. aqui, não. E que queríamos fazer, né? Como família, como amigo, como Senhor. Era porque, Então, porque eu não queria que os meus filhos me vissem daquela forma. sim. Minha filha lutou muito para ir. Mas eu falava, Senhor, eu não quero que meus filhos me vejam nessa condição. Meu Deus. Eu nunca imaginei que eu passaria por aquilo, né? Sim. Aí depois de 3 dias eu entrei no coma. Uma pessoa chegou na minha casa, pôs a porta, entrou para dentro, viu que eu estava no coma, me levou, me hospitalizou novamente, porque meu esposo não estava. Aí avisou meu esposo que eu estava internado novamente, Sim. né? Aí teve um amigo que, por uma coincidência, né, falou que tinha um doutor chamado Dr. Bruno Nascimento, Sim. brasileiro, carioca, que mora na Bélgica, meu né? Deus. E ele falou, olha, vamos entrar em contato com esse doutor, né? Sim. E nós entramos em contato com esse doutor, e esse doutor acionou o hospital, falou, como que vocês fazem uma coisa dessa com uma paciente, não sei o quê, Sim. esse tipo de coisa, né? E ele começou a distribuir os medicamentos para mim, que era caríssimos, Meu né? Deus. Sim. É muito caro. Quem, né, assim, é acometido dessa enfermidade, sabe o custo elevadíssimo que é. O custo é muito elevado, e cada estadia minha dentro do hospital era 1.000 € por dia, né? Meu Deus. Eu não tinha condições de pagar, né? Uhum. Mas com tudo isso aí, ele me inscreveu no sistema do diabetes, o rei da Bélgica pagou esse tratamento para mim, Sim. né? E ele Meu acionou, né? Falou assim, não, nós vamos fazer um teste nela para ver qual tipo de diabetes que tem, porque não é normal. Uma diabetes dessa, por enquanto, até enquanto a gente tinha descobrido, né? Certo. Aí foi quando ele fez, eu fiquei o dia todinho fazendo teste de diabetes, teste. Aí o último teste que ele fez, ele falou para mim, daqui 24 minutos eu te dou o resultado. Meu Deus. Aí foi quando ele falou, o tipo de diabetes dela, o tipo 1, tipo 2 junto, né? Aí falou para os médicos, agora vocês têm que descobrir para aliviar a dor dela. Ela não vai suportar a dor. A solução era só aliviar a dor, a única coisa que eles podiam fazer. Era. Só aliviar a dor, meu Deus do céu. Aí eles começaram a testar tudo quanto é tipo de medicamento para aliviar a dor que eu sentia. Só que quanto mais eles testavam, mais dor eu tinha. Meu Deus. Aí eles começaram a testar morfina. E testou uma morfina que dura 2 segundos e a outra 5 segundos debaixo da língua, mas ela corre no corpo 24 horas por dia. E essa insulina, eu tomava ela 24 morfina por dia. Meu Deus. Dentro do hospital. Gente, a gente precisa dar uma, assim, sabe, eu preciso, assim, chamar a atenção. Gente, se isso não for Deus, eu não sei o que Mas é o Senhor Jesus. né? Se não for o Senhor Jesus, 24 morfina. É. Meu Deus. Para poder aliviar a dor e nada tirava a dor. Nada tirava a dor. Meu Só as Deus, morfinas. 24, você tem 24 insulina, né, que você toma. Não, 24 morfina. Morfina, não, tá por certo. dia. Você imagina que é um paciente tomar Meu 24 Deus. morfina por dia? Não imagino. Não consigo imaginar assim. Não consegue. Meu Deus, mesmo. só mesmo ouvindo assim para testemunhar. Realmente. Meu Deus. Eu até guardei muitas morfinas depois na minha casa, que até o doutor falou, olha, isso aqui é morfina, como ela é a base de coisas, assim, bem, né? Ele falou assim para mim, isso aqui é uma coisa que vicia muito o paciente. Ah, tá. No caso, você já fez tipo que um estoque, né? Assim, em caso necessitar. Eu fiz, né? E depois, aos poucos, eu, por mim própria, eu fui diminuindo a morfina, né? Sim. Porque o coração disparava, acelerava, a pressão ia 20, 22, né? E ele falava, não sei como você suporta a pressão a 20, 22, você já era para ter morrido. Sim. Mas eu falava, o meu Jesus, ele vive. Oh, glória. Ele vive. Ele é Deus dos vivos, ele é Deus de vida, né, Ele Dani? é Deus de vida. Deus de vida. E hoje nós, gente, estamos aqui compartilhando, né, como já falamos, vamos partir aqui já para o final. E esse final, voltando só um pouquinho aqui a respeito do propósito, né, que o pastor Fábio fez, né, que no término,
que o Senhor mostrou para ele, né? Sim. Algo muito interessante. Você pode compartilhar com a gente? Que enquanto você estava contando, eu estava lembrando que a gente não finalizou o final da campanha. Quando Sim. ele começou essa campanha, Sim. para mim, né, ele começou nesse propósito de oração, 7 dias, orando 70 vezes por dia, né? Sim. E um dia Deus mostrou para o pastor Fábio, né, Foi. que tinha um tronco seco, negro, né, que ele ligou para mim, chorando muito, e falou para mim, ó, minha irmã, né, Deus me mostrou que agora eu não consegui, mas Deus estava me mostrando aqui um tronco seco, negro, né, oco por dentro, oco por tudo, né, mas ele falou para mim, olha o contrário no tronco, volta, olha novamente, Sim. né, e quando ele olhou no tronco, o tronco estava sem brotos. E Deus falou para o pastor Fábio, é a vida que eu estou restaurando e estou dando para ela. Glória a Deus. Né? E foi aonde, né, eu comecei a restaurar, né? E o Senhor começou a preparar pessoas, colocar pessoas no seu caminho. Pessoas na minha vida, né? E também eu fui testado, acho que foi 5 ou 6 insulina, né? Porque nenhuma não dava certo. E ele, tudo isso aí foi no fim da campanha do pastor Fábio, que eu conheci esse doutor brasileiro. Ele me ajudou muito, que o doutor descobriu a morfina, que eu creio que foi tudo através do propósito que ele fez para a minha vida, né? Que descobriu a morfina, descobriu a insulina, e também tem outra coisa. O doutor falou, na última insulina, ele falou para mim, nós vamos tirar a sua insulina, porque nós vamos testar um pâncreas artificial em você. Meu Deus. E eu fiquei 3 dias, né, indo, voltando para o hospital, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu uso um pâncreas artificial. Não faço picada de insulina mais, não pico meu dedo mais, prazer, né? E uso um pâncreas artificial que substitui o meu pâncreas, né? Que se fosse aqui, né? Eu sei que o Senhor Jesus ele cuidaria de mim, mas a condição seria mais difícil do que lá. Exatamente. Né? Porque lá Deus também entrou com providência, que também entraria, né? Sim, com mas certeza. Aqui seria mais difícil, né? Porque... Sim, nós sabemos que há toda uma burocracia, né? A condição financeira não, como se diz, não ia conseguir arcar com toda a medicação, tudo que fosse necessário, né? E então, hoje você vive com um pâncreas artificial. Vivo. Essa luta aí, irmã Rose, foi durante 6 meses. Entra no coma hoje, sai do coma, entra no coma, sai do coma, né? E fora as vezes também que eu desmaiei dentro do metrô, né? É mesmo. Inclusive, eu caí no metrô desmaiada e fui socorrida. E a segunda vez, eu estava numa parada e senti, assim, uma tontura muito grande, né? Porque eu ainda não estava com esse pâncreas artificial. E quando eu vi, eu tinha estava em lugar de sobrinha minha, né? Que tinha me visto uma vez. Simplesmente ela estava passando no metrô e me viu caída. E ela desceu, acionou a porta do metrô, desceu e me socorreu. Né? E mandou chamar uma ambulância, falou assim, eu conheço essa mulher, ela tem diabetes e ela está no coma. Meu Deus. E a ambulância chegou e eu só acordei quando estava no hospital, né? Que ele já estava todo com aquele processo, eu tinha chamado meu esposo, tinha chamado, né? Tinha telefonado para acionar, porque como eu tinha um aparelhinho, o aparelhinho ficava acionando, né? Então, ele já viu logo, né? E hospitalizou, né? Eu fiquei, depois disso, né? O doutor falou, não, vamos fazer o teste de um pâncreas artificial. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu coração aceitou o pâncreas artificial, né? Meu Deus. E eu tô aqui, né? Testemunhando, porque é testemunho, né? Gente, é testemunho para, como se diz, o médico deu laudo de morte, né? Não, você vai morrer. Deu um laudo de morte. Não, o laudo era para morte, mas o Senhor, que o nosso Deus é qual nós servimos, ele chega e fala, não, é vida, eu quero dar vida. E ele trouxe vida através da medicina, isso é muito importante falar, né? Porque se o Senhor quiser, ele cura, mas se o Senhor também quiser, ele permite a gente passar pela mão dos médicos, permite passar pela medicina, e o Senhor fez assim na sua vida, até mesmo para testemunhar para outras pessoas, né? Que às vezes, mas no meu caso não tem avançado, não tem o conhecimento. E hoje você está aqui compartilhando que tem um passo a mais, né? Dentro desse, na questão dessas doença, né? Que agrava muita gente aí, principalmente no Brasil, né? Temos aí muitas pessoas que nós conhecemos. Então, assim, eu quero só ressaltar aqui um pouquinho, que eu também conheço a parte dos testemunhos. Gente, qual a probabilidade, né, Irani, de você estar caída num metrô, passar, gente, no meio de, como digamos assim, milhões de pessoas que passam ali todo santo dia para trabalho, uma pessoa...
uma pessoa te enxergar pela porta de vidro e falar, não, conheço aquela pessoa. E detalhe, que como eu conheço a história, eu vou ajudar aqui, a pessoa estava indo para o trabalho, não era? Era. Eu lembro que você contou que a pessoa estava indo para o trabalho. Pode continuar. Ela estava indo para o trabalho e desmarcou, não foi? Foi, exatamente, é isso mesmo, nós estávamos esquecendo. Sim. Ela tinha uma entrevista para ir no trabalho. E quando ela estava dentro do metrô, a pessoa telefonou e disse para ela, você não precisa vir, mas porque a gente acabou de cancelar aqui. Meu Deus. E ela voltou no metrô. E nesse momento que ela voltou no metrô, né, ela me viu caída na estação. Meu Deus. Você Gente, vê se não... Deus cuidando, né? Deus até cancela a agenda de trabalho de uma pessoa para poder socorrer um seu que está ali debilitado, necessitado. Meu Deus, gente, esse é o Deus que nós vivemos. Deus foi grandioso na minha vida e é grandioso, Sim. né? Porque eu sei que eu vivo pela graça e pela misericórdia do Sim. Senhor. Tudo que eu vivo é pela graça e misericórdia do Senhor. Eu creio. Eu não vivo nada por mim. Nada, nada, nada. Eu creio. Eu não tenho nada, eu não vivo nada por mim. Tudo que eu vivo é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus. E hoje você está aqui testemunhando, né? Compartilhando com a gente esse testemunho maravilhoso. Sei que não foi fácil para você, mas hoje nós podemos dizer, né, que hoje nós sorrimos, passando, né, por desertos, vales, né? Mas hoje nós podemos dizer, não que o Senhor não esteve antes, ao contrário, Ele esteve cuidando todo o tempo, mas hoje Ele deu uma oportunidade de ficar mais tranquilo, de poder dormir melhor, né? Eu tenho saúde para dar e vender. Aleluia! Gente, isso que é fé, meu Deus. A pessoa está com pâncreas artificial e está falando que tem saúde para dar e vender, meu Deus. Isso que é fé, isso que é falar assim, isso é que é dizer assim, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu confio no Senhor e eu tô aqui para testemunhar que o Senhor é grande. Meu Deus. Fiel. Minha oração, Senhor, eu deve ter com o Senhor. Sim, verdade. Estou aqui para uma glória do Senhor e dando Sim. saúde para o E glória, esse é o Deus que a gente serve, né? Como Ele é maravilhoso. Então, gente, estamos terminando, né? Encerrando. Estamos aqui encaminhando para o final, né? Como o Senhor é perfeito em todos os detalhes. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por você ter aceitado esse convite, sabe? Gente, nós estamos aqui, eu não sei ela, mas eu tô aqui toda tensa, assim, tensa. Por quê? Porque a gente fica numa expectativa, né? O nosso primeiro episódio. Não, em nome de Jesus, porque coisas maiores e melhores virão aí em nome do Senhor Jesus, né? Nós servimos um Deus de promessa, nós servimos um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, que quando Ele diz é sim, quando Ele diz é não, né? E nós estamos aqui hoje vivendo um sim do Senhor, porque eu pedi ao Senhor que Ele confirmasse, e Ele nos deu esse sim, e hoje nós estamos aqui. E nós pedimos a você que compartilha, gente, logo após assim que nós encerrarmos, para outras pessoas que não tiveram alcance. Se o Senhor falou no seu coração, se de alguma forma edificou a sua vida, compartilhe essa live, esteja nos ajudando, nós estamos aqui. Eu quero reforçar mais uma vez na cidade de Trindade. Eu gosto muito, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de falar da onde eu sou, sabe, assim, e de valorizar a sua terra, valorizar o seu lugar, o seu espaço, porque se Deus, Ele coloca a gente em algum lugar, Ele não nos coloca em vão, gente, Ele nos coloca para planta nós em algum lugar para a gente crescer, para a gente florescer. Então, assim, vamos testemunhar das grandezas de Trindade através de vida de pessoas, o nosso estado de Goiás, né? Então, eu sou muito apegada no meu estado. Gente do céu, amo esse estado, essa cidade. Então, assim, só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao Acácio, que está ali, né, assistindo de lado ao estúdio, o estúdio novo. Eu não posso deixar de agradecer aqui, né, o canal Connection do nosso amigo Leonardo. Errei não, né? Amém. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui transmitindo para nós, né, através do seu canal. Deus abençoe e que possa alcançar muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Muito obrigada, gente. Eu deixo as suas considerações finais aqui. Amém? Bom, eu também, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença, né? O nosso amor de irmão com a irmã, né? O pessoal aqui que nos recebeu muito bem, né? Muito maravilhoso. Isso, Deus abençoe, Petrônio. Um carinho, né? Sim. Agradecer minha filha Namíbia, que cuida muito bem de mim. Sim. Meu filho, o Ranier, né? A esposa. Isso. Meu neto, João Daniel. O meu neto, meu Luluzinho, Sebastião, né? Meu amor, meu esposo, que cuida muito bem de mim. Sim, né? verdade. Isso aí eu tenho que agradecer ao muito. Senhor Jesus por tudo, né? Verdade.
Bom e um abraço a todos, né? Sim. E muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar um bom retorno, te leve em paz e que você colha muitos frutos do que você vai viver agora para a glória e honra do Senhor Jesus. Gente, muito obrigada. Deus abençoa, fique com Deus e até o próximo podcast, até o próximo Pérolas Podcast.